queridos alunos da CEUNSP, do 5º semestre. A aula de hoje, né? A aula sobre contratos, Direito Civil 4, contratos, e é a aula que nós teremos ao vivo do dia 18 até o dia 22 de maio agora de 2020. Esclarecimento de dúvidas, por favor, renatogepinto@adv.obsp.org.br, ou então no link ao vivo. Eu vou gravando essa aula, eu vou disponibilizar para vocês o link da aula gravada, mais o material atualizado e também o link da nossa sala de aula. Quem eventualmente quiser tirar dúvidas na sala de aula, então vocês podem entrar no link que eu vou disponibilizar para vocês da sala de aula no horário que nós estaríamos presencialmente na sala, tá? na classe. Tá? Então, eu vou disponibilizar, pessoal da manhã, eu vou ficar das 8 até as 9 horas da manhã. Aí vai depender de cada sala, né? A gente tem que resolver isso daí. Então, mas fiquem tranquilos que eu vou direcionar o link para cada um de vocês, tá bom? O link ao vivo. Não é obrigatório entrar, obviamente, não vai ter chamada, nada. Quem preferir continuar mandando as dúvidas por e-mail, eu mando a resposta por escrito, como eu tenho feito bastante frequentemente. Mas quem quiser acessar o link ao vivo, eu fico de plantão lá no horário que seria a nossa aula, tá bom? Muito bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje, vamos analisar dois contratos. O primeiro contrato que a gente vai analisar hoje é o contrato de comissão, tá? Qual que é o conceito de contrato de comissão? Contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, mas à conta do comitente. Então, vamos tentar entender o que é esse conceito. Bom, nós vimos na semana passada o contrato de mandato, né? O que é o mandato? O contrato de mandato é aquele no qual o mandatário, obedecendo às ordens do mandante, né, ele o representa em negócios jurídicos de qualquer natureza, inclusive em casamento, como nós vimos, né? Então, o mandato tem essa característica. O mandante ele precisa de uma longa manus, né, de um representante para acompanhar uma assinatura de um contrato, para fazer uma compra, para fazer uma venda, e aí ele estabelece tudo aquilo que ele quer, o mandante, né? Ele estabelece tintim por tintim quais são a forma de pagamento, o valor, que coisa que ele quer vender ou quer comprar, que negócio que ele quer fazer. Ele estabelece tintim por tintim tudo aquilo que o seu representante legal vai comunicar com a parte em que ele estiver intermediando. Então, o que acontece é que naquele contrato, o mandatário ele representa uma pessoa especificamente. Ele representa uma pessoa e sob a determinação, o comando dessa pessoa, né? No caso da comissão, sim, ele também vai representar uma determinada pessoa, que é o comitente. O comitente determina aquilo que o comissário deverá fazer no contrato. No entanto, o comissário ele negocia em nome próprio. Veja que mas a conta do comitente, as expensas do comitente que vai não sei se esse é o nome, mas assim, ele vai financiar, vai ajudar, vai auxiliar o comissário para que ele faça a negociação. No caso do mandante, lá no caso do mandante e o mandatário, a pessoa que está negociando com o mandatário sabe da existência do mandante. No caso da comissão, não necessariamente, né? Então, o comissário ele vai negociar em nome próprio, né? Então, ele está negociando diretamente com as pessoas com quem ele está lidando, né? Só que ele está praticando um ato não em benefício dele, embora seja em nome próprio, não em benefício dele, mas em benefício do comitente que fica na retaguarda e fica aguardando a negociação. Então, o comissário ele tem muito mais liberdade de negociação do que o mandatário.
O comissário ele só não pode causar prejuízos para além do razoável em razão do ou contra o comitente, em desfavor do comitente, porque aí o comissário poderá sofrer uma ação indenizatória e tal. Mas se ele não fechar negócio, se ele não conseguir vender a coisa no preço aguardado, esperado pelo comitente, mas esse valor menor que ele acabou vendendo não é tão significativo a ponto de prejudicar o comitente, então esse negócio será válido, né? A comissão ela é muito utilizada quando o comitente ele não quer se tornar visível, né? Então, quer ver? Imagine uma pessoa muito rica querendo negociar com alguém. Então, assim, essa pessoa muito rica, quando negocia com alguém diretamente, ela já está fadada a ter o seu negócio super inflacionado pela sua própria condição econômica, né? Então, ela acaba sofrendo um revés pela própria riqueza que ela tem, né? Então, por exemplo, imagine eventualmente um banco que queira alugar um imóvel para lá instalar sua agência. Muito bem. Se aparece alguém dizendo que é representante do banco, que está fazendo o negócio em nome de um determinado banco, já inflacionou o negócio. Então, o que se quer é que haja uma razoabilidade, que os contratos sejam negociados dentro do princípio da razoabilidade. Então, muitas vezes a comissão ela serve como um instrumento de minimizar o superinflacionamento que teria um contrato se o comitente estivesse fazendo o negócio pessoalmente, né? Então, esse é um dos motivos da comissão, mas não necessariamente único, porque às vezes o comitente ele quer fazer um negócio, ele não tem tempo ou não tem interesse, inclusive, de fazer em minúcias aquilo que ele quer ou estabelecer em minúcias o que ele quer. Ele só vai dizer o seguinte: comissário, vai lá, faz esse negócio para mim, mas não me venha com uma venda menor do que 200 mil, por exemplo, né? Então, assim, ele pode negociar e ele tem um lastro de negociação bastante razoável, porque ele sabe que ele está lidando com o mínimo, né? Então, ele pode baixar o preço dentro da sua perspectiva de comissário, dentro da sua liberalidade de comissário, mas ele sempre sabe que ele tem lá uma base que aí ele não pode baixar mais, mas ele tem liberdade. E para que ele tenha essa liberdade, é necessário que ele faça um negócio em nome próprio, em que pese a conta do comitente. Eu estou dizendo comissário e comitente e já fica intuído dessa minha explanação que o comitente é aquela pessoa que contrata a pessoa para ser o seu comissário e o comissário é a pessoa contratada sob esse contrato, né? O comissário ele fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem ele contratar, né? Sem que estas tenham ação contra o comitente, né? E nem este comitente contra elas, salvo sempre se o comissário ceder os seus direitos a qualquer dessas partes, né? Direito de comissão. Então, aí, nesse caso, sim. Mas, regra geral, isso poucas vezes acontece, regra geral, a negociação ela é diretamente entre o comissário e os negociantes do outro lado, né? Muitas vezes a negociação é feita sem que as partes saibam exatamente com quem elas estão contratando. Elas pensam que estão contratando diretamente com o comissário e legalmente é, mas elas também acham que é o comissário quem é o interessado final no negócio. E é aí que muitas vezes elas não é que sejam enganadas, porque o contrato de comissão é absolutamente legal, né? Mas elas acabam não tendo essa informação, né? Não são enganadas, mas elas não têm essa informação. Bom, como todo contrato, o comissário é obrigado a agir em conformidade com as ordens e as instruções do comitente, claro, né? Não deixa de ser uma representação, não é um mandato, mas é uma representação. Agora, o comissário, na falta de instruções ou ordens do comitente, ele tem uma certa liberdade. Agora, ele não pode
ele não pode extrapolar aquilo que os usos e costumes da localidade, em casos semelhantes, prevê, né? Então, olha, vai lá e vende uma determinada coisa para mim, tá? Tem liberdade para negociar o preço. Tá, mas ele não pode negociar por um preço ínfimo, né? Porque aí foge da normalidade, foge daquilo que é medianamente esperado para uma determinada negociação. Então, sim, ele tem liberdade, ele tem instruções, ele tem ordens a seguir. Mesmo com essas instruções e ordens, o tipo de contrato lhe dá uma certa mobilidade, uma certa liberdade para contratar, mas, de novo, reforçando a ideia, nunca fora da normalidade, né? Nunca fora daquilo que seria esperado num contrato desse. Tá? No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com o cuidado e a diligência esperada, necessária para esse tipo de contrato, né? Não só para evitar prejuízo do comitente, mas para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se poderia esperar do negócio. Então, veja, o comissário ele tem que conhecer do negócio que ele está fazendo, né? Porque ele responde, ele tem uma responsabilidade sobre isso. Então, por exemplo, se o negócio for feito com aquela sua liberdade, mas for feito num valor adequado, a coisa que está sendo comprada é adequada, se a negociação não fugir do padrão, é claro que não há nada para se requerer indenizatoriamente contra ele, né? Agora, se ele causa prejuízo para o comitente, seja por dolo, seja por culpa, ou se ele deixa de entregar ao comitente o lucro que se esperaria razoavelmente dentro das margens de erro para aquele negócio, então ele poderá ser requerido em juízo, inclusive, para ressarcir os danos que ele provocou. Por isso, veja a responsabilidade do comissário, né? O comissário também ele sempre vai responder, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, por qualquer prejuízo que a sua omissão ou ação causar ao comitente. Nem precisaria de ter um artigo de lei sobre isso, porque isso remonta às normas gerais do Código Civil, mas, enfim, o legislador foi detalhista nesse caso, foi perfeccionista e disse, olha, comissário, tudo bem, você tem liberdade, mas causando prejuízos ao comitente, você vai ser responsável para o pagamento desses prejuízos, salvo por força maior. Aí tudo bem, é uma excludente de responsabilidade. Mas se o comissário não provar essa força maior, ele tem que pagar a indenização, né? E, finalmente, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa. Isso é a favor do comissário, porque, claro, o comissário ele está negociando em nome próprio, mas existe um contrato por detrás, existe um contrato de prestação de serviço por detrás, cujo último, o contratante imediato e muitas vezes oculto é o comitente. Então veja, se ele negocia com determinadas pessoas sem conhecer, e aí isso é um cuidado que ele tem que ter. Porque se ele negocia com determinadas pessoas e ele não busca saber se essas pessoas têm protestos, se tem processos contra ela, se já teve execuções contra ela, enfim, se ela tem lastro patrimonial por meio de uma verificação de declarações de imposto de renda, etc. Se o comissário não tiver esse cuidado, ele tem culpa. Agora, se ele tomou todo esse cuidado para se garantir de que as pessoas com quem ele está contratando serão adimplentes, e mesmo assim elas se tornarem insolventes, ele não tem culpa porque ele se mostrou bastante diligente no negócio. Agora, se ele foi diligência e as pessoas não pagaram, se os devedores nesse caso, né, não pagaram, se os contratantes não pagaram, então ele está isento de culpa em relação a isso, tá? Muito bem, ainda em referência à comissão, próxima tela. Olha só. Se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com quem houver tratado, em nome do comitente.
caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. Bom, o que acontece? Quando existe a cláusula del credere, ou cláusula del credere, como queiram, tá? A pronúncia é essa. O que acontece? Nesse caso, o comissário está assumindo um ônus a mais, né? Ele está assumindo uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque se constar a cláusula del credere, e ele precisa saber disso, obviamente, né? Ele tem que ter consciência de que existe essa cláusula, ele vai responder solidariamente com as pessoas com quem ele tratou, em nome do comitente. Então, veja, com a responsabilidade, com a cláusula del credere ou del credere, o que acontece com o comitente? Ele tendo prejuízo, ele passa não só a ter direito de promover ações indenizatórias ou de cobrança, não importa, contra os seus contratantes, como coloca solidariamente nessa conta o comissário. Então, o comissário passa a ser, junto com os devedores, réu, solidário, com responsabilidade solidária, para o ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo credor. Tá? Então, essa é mais um dado que o contrato de comissão tem. Né? Não estipulada a remuneração devida ao comissário, que é raríssimo acontecer, será ela arbitrada segundo os usos correntes no lugar. Veja que o contrato de comissão ele é, por sua própria natureza, oneroso. Comissão não é um contrato gratuito. E, mesmo que, excepcionalmente, houver o contrato todo formalizado, porque é um contrato que tem que ser feito por escrito, e se por um acaso não constou, por um esquecimento, por um lapso, não constou o valor dos honorários do comissário, então não é que o contrato vai ser gratuito, não. É que simplesmente houve esse equívoco, esse erro ou essa omissão, e se houve essa omissão e não for possível negociar a posteriori esse valor entre o comissário e o comitente, isso vai ser resolvido em juízo. Tá? Muito bem. No caso de morte do comissário, ou quando por motivo de força maior não puder concluir o negócio, por uma doença, por uma incapacidade, né, será devida ao comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados. Na maioria das vezes, quando isso acontece, isso se resolve, infelizmente, em juízo, né? Porque aí provavelmente haverá uma discussão, olha, eu não consegui terminar o contrato até o fim, mas foi por motivos de saúde, por motivo de morte de alguém da família muito próximo, então tem que haver um motivo justificado, ou eventualmente pela própria morte do comissário. Se o comissário morre sem ter recebido ainda os seus honorários, esses valores passam a ser de direito dos seus herdeiros, né? Então, por se tratar de uma obrigação patrimonial, então esses valores que seriam pagos ao comissário passam a ser de direito de recepção pelos seus herdeiros. E aí, obviamente, não houve o término, não houve a conclusão do contrato de comissão, tudo bem, não houve, mas alguma coisa o comissário deve ter feito. E aí, ou as partes se concordam, né? Fazem um acordo referente ao valor do pagamento. Se isso não for possível, isso vai ser judicializado e aí o juiz deverá decidir de acordo com o valor, deverá ser decidido de acordo com o tanto de trabalho, o percentual ou a proporcionalidade do serviço que chegou a ser prestado, embora não concluído. Tá bom? Então, esse é o contrato de comissão. Próxima tela. Um outro contrato específico dentro das prestações de serviço é o contrato de agência e distribuição, né? Então, quais são os previstos lá no artigo 710 e 721? Então, são dois contratos razoavelmente diferentes, né? Um contrato é de agência, outro contrato é de distribuição, mas como eles são similares em muitos pontos, o legislador civil resolveu tratá-los em um mesmo capítulo, artigos 710 até o 721. Bom, pelo contrato de agência,
uma pessoa assume em caráter não eventual, então não é uma coisa que ele faz de vez em quando, às vezes faz, às vezes não. Ele faz de forma frequente, mas sem vínculos de dependência, ou seja, não é um contrato em que haja, não é um contrato de trabalho, né? Um contrato de empregatício, né? Regido pela CLT. Então, não é eventual, mas também não há dependência, desculpa. Não é eventual e não há dependência. Então, o agenciado, ele assume a obrigação de promover a conta de uma outra pessoa, agenciadora, né, mediante retribuição, porque é um contrato oneroso, a realização de certos negócios em uma zona determinada, em um determinado perímetro, né, em determinado lugar. Por outro lado, esse tipo de serviço vai se caracterizar como distribuição quando o agente tiver à sua disposição, em sua posse direta, a coisa que vai ser negociada, né? Então, veja, no contrato de agência, uma pessoa assume, de novo, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, para não caracterizar contrato de trabalho regido pela CLT, ele vai assumir a obrigação de promover a conta de uma outra pessoa mediante retribuição, realização de certos negócios. E se ele tiver as coisas que ele estará agenciando, que ele estará negociando em suas mãos, esse contrato se chamará de distribuição. Tá? Então, os exemplos mais comuns de agência e de distribuição, por exemplo, agência de modelos, né? Agência de viagens. Então, o que acontece? Existe uma pessoa com um ponto físico, seja uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, né? E que está prestando os serviços, né, para uma outra pessoa, que é o agenciador. Então, eu tenho um agenciador, que é quem tem o interesse em fazer esses serviços e apresentar o seu produto ou o seu serviço. E eu tenho o agenciado, que é a pessoa que está responsável por divulgar isso, né, numa determinada zona. Então, veja, uma determinada CVC Turismo, por exemplo, né? Então, a CVC Turismo é uma pessoa jurídica. Eu estou dando esse exemplo como um exemplo possível. Eu nem sei se a CVC trabalha nesses termos, né? Vamos falar em CVC, então vamos falar qualquer agência de turismo NPQ, sei lá, qualquer uma. Ele pode pegar e agenciar pessoas físicas ou jurídicas para fazer essa intermediação entre o serviço que ele presta e o consumidor final. Então, o agenciado é essa pessoa que se estabelece num ponto físico, geralmente um escritório pequeno, com um computador, um telefone, etc. Tem banners da empresa, né? E vai vender pacotes de viagem, etc. Ele vende por um preço 2x, por quê? Porque uma parte desse x são os honorários dele, né? E a outra parte ele manda para a empresa que o agenciou, né? Isso serve para agências de viagens, isso serve para agências de modelo. Agora, um exemplo de distribuição, quando o distribuidor ele tem uma coisa para poder apresentar para os seus vendedores e, portanto, para os seus compradores, depois, compradores finais. Um exemplo de contrato de distribuição é distribuição de bebidas, distribuições de jornais, de revistas, de combustíveis. Hoje em dia, distribuição de jornais e revistas é muito menos frequente, né? Porque hoje praticamente está tudo digitalizado. Mas ainda não digitalizaram nem bebidas nem combustíveis. Então, os distribuidores de combustíveis e de bebidas são muito comuns. Reparem que, no caso de combustível, ainda fica mais frequente. Por quê? Porque eu tenho lá, por exemplo, Esso, ou Petrobras, né? Ipiranga. A empresa Ipiranga, de distribuição de combustíveis, etc., e congêneres, é uma pessoa jurídica autônoma do distribuidor, que é o dono do posto. Então, o proprietário do posto tem uma pessoa jurídica. Aquele posto que a gente entra lá para abastecer, que tem a bandeira do Ipiranga, ele não é posto Ipiranga, ele é um posto distribuidor dos produtos Ipiranga.
Então, claro, ele tem que seguir todas as determinações da empresa distribuidora. Ele tem, né? Mas ele é um agente distribuidor, né? Nós temos a empresa distribuidora lá, que é a Ipiranga, ESSO, não importa, e temos os agentes distribuidores, que esses sim, eles são são pessoas jurídicas autônomas, têm um CNPJ próprio delas, que não se confunde com a Ipiranga ou com a ESSO, né? Que são empresas multinacionais, etc. Não se confunde, mas elas têm autorização para fazer a distribuição de gasolina, de álcool da marca ESSO ou da marca Ipiranga por aquele zoneamento, por aquela zona determinada. Basicamente é isso, tá bom? Então, são esses dois os exemplos. Seguindo aqui. Bom, em relação às despesas, né? Então, geralmente, esses distribuidores, principalmente quando a gente fala de distribuição de bebidas ou mesmo distribuição de combustíveis ou agências de viagens, enfim, as despesas com a agência ou a distribuição correrão a cargo do agente ou do distribuidor, né? Salvo convenção em contrário, que é muito raro de acontecer. Então, veja, todas as despesas do posto de gasolina não correm por conta da Ipiranga, da empresa Ipiranga S.A. Corre por conta do distribuidor, que é o proprietário do posto. Todas as despesas daquela agência de viagens que, claro, pode eventualmente, por ser um agenciador exclusivo da CVC, por exemplo, turismo, alguma empresa de turismo, mas todas as despesas daquela agência correm por conta do proprietário daquela agência, tá? Salvo se outra coisa constar do contrato, o que vamos combinar não é nada comum, tá? O prazo. Caso o contrato seja celebrado por prazo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo por aviso prévio. Esse aviso prévio, ele não tem uma data, um tempo específico previsto no código. Geralmente isso consta do contrato, que geralmente é um contrato de adesão, né? Já é um contrato previamente estabelecido, inclusive estabelecendo numa das cláusulas que qualquer uma das partes poderá rescindir o contrato de forma unilateral, desde que comunique a outra no prazo razoável de 30, 60 ou 90 dias. Geralmente esses contratos bem feitos, né? Os contratos bem elaborados por um advogado, etc., geralmente eles prevêem esses prazos aí. E aí o tempo, né? 30, 60, 90 dias, vai depender muito do tipo de negociação que está sendo feita, né? Muito bem. Até para que não se venha caracterizar uma cláusula abusiva, né? Então, isso é um cuidado que as partes devem observar. Que mais? Bom, voltando, né, no prazo. Caso o contrato seja celebrado por prazo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo por aviso prévio, a gente já falou, porém é necessário que tenha transcorrido o prazo necessário para a natureza do negócio e do que foi investido pelo agente, justamente o que eu acabei de comentar com vocês. Na maioria das vezes, como isso é previsto pelo próprio contrato, nenhuma das partes vai poder reclamar em juízo que não foi dado um tempo necessário, etc. Porque, primeiro, de início, eles já sabem qual é a natureza do contrato e, de início, eles já sabem qual é o prazo para uma eventual rescisão unilateral, né? O problema é quando isso não existe, quando esse período de prazo não existe. Ou existe a previsão da notificação prévia, mas não é falado nada sobre um período mínimo de notificação. Aí, com certeza, isso vai parar em juízo, tá? E, finalmente, se as partes não concordarem sobre o prazo, aí, ó, acabei de falar, caberá ao juiz decidir sobre a razoabilidade do prazo e ainda sobre o valor devido daquele serviço que foi prestado e dos prejuízos que, eventualmente, o distribuidor ou o agenciador terá, né? Porque a gente não pode esquecer que na agência, tanto na agência quanto na distribuição, não é um simples contrato que você recebe como mandato e vai lá e representa alguém. Não, o cara tem um investimento, né? Pô, quanto que é o investimento de um posto de gasolina?
Quando esse posto de gasolina perde a bandeira a qual ele trabalhou de forma exclusiva, ele tem um prejuízo enorme, né? Claro que ele não vai poder requerer, como se fala, indenização por prejuízos, caso o próprio distribuidor, dono daquele posto, tenha agido de má fé. Então, por exemplo, ele pega e ele próprio, por conta própria, ele age dolosamente cometendo crimes contra o consumidor. Por exemplo, ele recebe a gasolina em perfeito estado dos postos de Ipiranga, BR, ESSO, o que quer que seja, quando chega no posto dele, ele pega e batiza para ter um lucro, uma margem de lucro maior. Aí começa a pipocar processo contra a empresa de distribuição, né? O dono da bandeira. Obviamente que nesse caso, em se constatando que a culpa foi e o dolo, né, a responsabilidade foi exclusiva do dono do posto, o posto vai ser lacrado, vai responder civil e criminalmente por conta do crime contra o consumidor e ainda ele terá contra si a perda da bandeira, né, a perda da empresa que ele distribuía, sob representação. Vai ter um prejuízo lascado e ele não vai ter contra a proprietária da bandeira direito de regresso ou direito de indenização, porque foi ele, dono do posto, quem causou esse prejuízo todo, né? Então é isso que acontece. Tá bom? Bom, gente, a aula foi um pouquinho mais curta hoje, 30 minutos, mas conseguimos falar dos contratos, né, de agência e distribuição e do contrato de comissão. Eles são naturalmente mais simples, né, porque eles têm algumas especificidades, mas a grande parte da estrutura contratual vem dos outros contratos, né, vem da teoria geral dos contratos e tal. Então, o legislador, nesses pontos, ele vai especificando apenas os detalhes de cada um desses contratos. Bom, gente, então tá bom, eu vou postar esse vídeo para vocês e logo em seguida eu vou vou postar o vídeo, postar esse material atualizado, tá? Teve alguns alunos que disseram que tinha partes em branco, justamente porque eu estou montando ele, né? Eu tô montando ele de acordo com o que a gente vai falando. Estou incluindo esses conteúdos. E também eu vou deixar o link dos plantões das aulas ao vivo, tá bom? Então eu vou depois, em breve, mandar esses links para vocês. Quem não tiver dúvidas, ok, não há necessidade de fazer nada. Quem tiver dúvidas e queira esclarecer, tanto pode esclarecer por meio do meu e-mail, né, que eu deixei para vocês logo na primeira página, que vocês já sabem, ou então quem quiser acordar cedo, se tiver de manhã, ou então antes de ir para o jantar, pode acessar o link que eu vou estar lá de plantão para esclarecimento de dúvidas. Tá bom, gente? Maravilha! Uma ótima semana para vocês todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.